Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Meditando nas Escrituras. Eu sou Carlos Eduardo e hoje a gente vai falar sobre mordomia cristã. Ô, coisa boa! Pois é, mas antes eu queria falar para vocês coisa que eu não tenho falado nos outros vídeos, que é justamente das nossas outras plataformas de podcast e também a gente tem uma rádio, que eu vou deixar o link na descrição aí. O Misael está cuidando muito dessa parte, da parte do podcast, da parte da rádio, da parte do Facebook. O Misael está focado nessa parte do nosso canal, do nosso trabalho, do nosso serviço. E eu estou ficando aqui mais com o Instagram e o YouTube. Mas a gente está andando por aí, a gente está nas redes, né? Procura MNE Meditando, que você vai achar nosso canal, nossa postagem em algum lugar aí da internet. Mas eu vou deixar os links aí embaixo. O Misael está com uma série muito legal lá no Spotify sobre os heróis, os cristãos que mudaram a história, né? E ele também está fazendo um estudo sobre o livro de Gênesis. Então, se você tem interesse no livro de Gênesis, tem interesse de saber sobre os mártires do cristianismo, né? Ele já falou de Tiago o Justo, ele já falou de Estevão, ele já está falando de pessoas que marcaram a sua época e nos ensina até o dia de hoje. Vale a pena conferir os nossos podcasts lá. Spotify, Deezer, Google Podcast, qualquer um desses agregadores aí você vai achar o nosso conteúdo, beleza? E hoje você viu aí na thumb, não tem muito a ver com isso, a mordomia cristã. Mordomia cristã não é você virou cristão e agora você vai viver no bem bom de sombra e água fresca. Pelo contrário, se a gente pegar a origem, né, o real significado da palavra mordomia, obviamente vem de mordomo, e mordomo é um servo. Mordomo é alguém responsável por cuidar daquilo que é do seu senhor. E justamente em Mateus capítulo 24 a gente vai ver isso. Nos últimos versículos do capítulo 24 a gente vai ver que o Senhor saiu e deixou o servo cuidando da casa e de outros servos. E quando ele volta, a Bíblia vai falar de duas situações. Quando o dono chega e encontra um servo que cuidou bem das suas posses e dos seus outros empregados, dos seus outros servos, e esse servo que cuidou bem, ele é galardoado, ele é presenteado, ele é recompensado. E de outra forma, ele vai falar do servo que não cuidou bem daquilo que ficou em suas posses. E esse servo vai ser jogado para fora, amarrado e jogado fora, onde existe pranto e ranger de dente. Não é difícil conectar isso com o fim dos tempos, e não é difícil conectar os servos a essa mordomia cristã. Então, mordomo é aquele que serve, é aquele que é responsável pelos bens do seu senhor. E aí fica fácil de conectar com a nossa vida cristã. Depois dessa parábola, no capítulo 25 tem a parábola das virgens e em seguida a parábola dos talentos, onde o Senhor também sai e dá talentos para esses servos. Dá 5 talentos para um, dá 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro, cada um conforme a sua capacidade. E esses servos vão trabalhar em cima desses talentos. O que trabalha 5 conseguiu ganhar mais 5, o que tinha 2 conseguiu ganhar mais 2 e o que tinha 1 escondeu e devolveu só o mesmo talento que ele tinha ganhado para o seu senhor, e ele é repreendido pelo seu senhor. A gente, infelizmente ou não, a gente confunde talento bíblico com capacidades humanas, capacidades que a gente tem hoje. Acontece que a palavra talento e esse talento bíblico é uma unidade de medida. Na verdade, é a maior unidade de medida existente na época. Era para medir grandes coisas, grandes proporções. Só que hoje aqui na nossa cultura, na nossa língua, no idioma português, talento é a capacidade. Talento é uma facilidade que uma pessoa tem de executar algum exercício, né? Alguma tarefa. Tem talento para esportes, tem talento para literatura, tem talento para fazer algum serviço manual, talento de falar, né? Tá errado? Tá. Porque perde um pouco do real sentido da palavra e daquilo que foi deixado para esses homens. Mas ao mesmo tempo, se a gente puxar para o serviço, e é isso que eu vou fazer hoje aqui, vou dar uma misturada,
serve como analogia, serve como um ponto para você estudar, para você explorar. O talento, na época de Jesus, na verdade, essas medidas antigas, como não era um mundo mais globalizado como o nosso aqui hoje, que 1 quilo é 1 quilo aqui, 1 quilo no Japão, 1 quilo em outro lugar, e 1 metro é 1 metro no mundo inteiro, talento ele tinha, que é uma unidade de medida, ele tinha variações conforme o lugar geográfico que você estava. Na época de Jesus e do Novo Testamento, existem relatos que ele valia de 32, 34 e até 60 quilos cada talento. Eu vou trabalhar com 33, beleza? Que é um que eu achei ali, né? Mas eu já achei com 60 também. Para você ver como é que varia, depende da região que você tá. E o Império Romano ele era muito grande, né? Então ele tentou equacionar um pouquinho esses valores aí, mas mesmo assim a cultura é forte, né? E a cultura ela vai lutando contra essas coisas estabelecidas à força. Mas enfim, para você ter uma ideia, por exemplo, a parábola dos talentos. O homem deu 5.000 talentos ao seu servo, né? Normalmente isso daí era medida de prata ou de ouro, né? Imagina 33 quilos de prata. O grama da prata está R$ 3,39. Né? Naquela outra parábola, que foram 10 talentos, então 111 mil reais. Né? Um talento vezes 10, 1 milhão, cento e poucos mil reais foi deixado para esses homens trabalharem sobre esse valor. Imagina o que a gente faria com esse tanto de dinheiro hoje a serviço do reino, a serviço do Senhor. Porque é isso que o Senhor está pedindo. Ele deixou o talento e falou assim, trabalhem. E quando ele voltou, ele falou, o que vocês fizeram para mim? Cadê o meu dinheiro? Cadê o que eu deixei para vocês? Né? Me devolvam, me deem. E aí, cada um apresentou aquilo que trabalhou, e teve um que não apresentou, na verdade, nada, não ganhou nada, não produziu nada em cima daquele tanto de dinheiro, uma soma grande de dinheiro, e ele conseguiu não produzir nada por medo. Isso é terrível, né? E aí, é onde agora eu vou começar a misturar. E nós, cara? O que a gente tem feito? Porque, querendo ou não, cada um tem um talento, né? Cada um tem essa riqueza, essa grande soma de capacidade, e agora a gente vai tratar de capacidade, que Deus nos deu. E até também de dinheiro, né? Muitos cristãos, muitos homens não cristãos, têm muito dinheiro, né? Tem muita gente rica no Brasil, muita gente rica no mundo, né? Você vê um homem sozinho, né, consegue construir um foguete que leva pessoas para o espaço. Um cara, né? Um cara numa decisão errada que ele toma, ele perde 600 mil reais num dia, né? A gente não vai ganhar isso na vida. O cara perde isso num dia, né? Em uma decisão errada que ele teve, e não faz muita diferença na fortuna que ele tem, né? Porque amanhã ele vai ganhar 600, 1 milhão, 2, 10, né? Então é muito dinheiro na mão de um só. E beleza. Mas o que ele tem feito com esse dinheiro? Ele tem servido ou não o reino? E aquela pessoa que recebe R$ 1.000 por mês, tem servido também o reino? Porque se a gente parar para pensar, Deus deu muito para uns, o Senhor lá da parábola deu muito para um e não deu tanto em comparação para o outro. Mas ele exigiu o trabalho dos dois. Então tudo que você tem foi Deus que deu para ser servido no reino do próprio Deus. E o reino de Deus, a gente tem vídeo aqui no canal, tem a ver com reinado, poder e valores de Deus, né? Isso para o mundo, de repente, não é nada. Isso para o mundo é balela, é conversa fiada. Mas para nós que estamos inseridos nesse reino de Deus, né, a gente tem que ter essa sensibilidade de trabalhar tudo que nós temos para o benefício do reino de Deus. A gente sabe que a palavra de Deus é para todos os homens. Não matarás, não adulterarás, é para todos os homens. Não cobice, trabalhe, seja honesto, né? A fé, o pedido ou chamado de fé é para todos os homens. Mas somente alguns homens respondem, alguns homens são impelidos por Deus a responder. E aquilo que era para todos, o mandamento que é para todos, os valores que era para toda a humanidade, apenas um grupo entende esse chamado e só um grupo responde a esse chamado.
E mesmo esse grupo que responde a esse chamado, às vezes responde de uma maneira lenta, de uma maneira pouco engajada, de uma maneira deficiente. E isso é ruim. Então, a gente vem hoje aqui para tentar despertar e exemplificar coisas que a gente tem que dá para servir a Deus. E olha só, não precisa ser coisa grandiosa não, viu? Não precisa ser muito dinheiro não. Você não precisa ter 1.100.000 reais para servir ao Senhor. Não precisa ter 10 talentos de prata ou de ouro. E o grama do ouro está mais de 200 reais. Mas enfim, não precisa de tanto. Porque o próprio Deus, nessas parábolas, vai dizer, que é o Senhor da parábola e tal, vai dizer, aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, sendo fiel naquilo que você tem, Deus vai acrescentar. A própria carta aos Coríntios vai falar, aquele que tem a sementeira, né, que é aquele que dá a semente, ele vai multiplicar a semente daqueles que são liberais, aqueles que fazem aquilo que tem que ser feito por amor, por serviço ao Senhor. Então a gente olha para nós mesmos, o que nós temos? Né? Uns têm capacidade de fala, outros têm capacidade de obra, outros têm capacidade de construção, outros têm capacidade de engajar, de fazer amizade, de trazer pessoas, de influenciar, outros têm capacidade de doar, né? E aí a gente pula justamente para Romanos 12, o final de Romanos 12 vai falar muito sobre isso, sobre cada um dos dons que Deus tem dado e como eles têm que ser executados. O que ensina, faça com empenho. O que doa, faça com liberalidade. Vai falar também daquele que tem liderança, que exerça liderança com cuidado. E o que exerce misericórdia, que exerça com alegria. Então, cada cristão, cada salvo, cada condicionado ao reino do Senhor, ele é chamado também para serviço do Senhor. Né? Justamente a gente vai achar isso em Lucas 19, capítulo 13, que vai falar também uma parábola muito parecida com essa, que é das minas, que também é uma unidade de medida. 1 Coríntios 6:20, glorificai o Senhor no vosso corpo. Glorificar o Senhor no vosso corpo tem muito jeito de ser entendido, tanto no trabalho, quanto na santidade, quanto na preservação, quanto no usar o seu corpo para a glória de Deus. Não usar o seu corpo como um instrumento do seu próprio prazer. Não usar o seu corpo como um instrumento de dar prazer ao outro, vendendo o seu próprio corpo, ou usando ele como arma, né? Usando ele como arma de sedução, usando ele como arma de manipulação. Então, o seu corpo tem que ser usado para a glória de Deus. Seja no serviço da igreja, no serviço em casa, no serviço ao Senhor no seu trabalho. Em qualquer lugar que estamos em missão, estamos servindo ao Senhor. Porque cada pessoa tem o seu meio de influência. Cada pessoa tem o seu grupo de influência. Cada pessoa tem os seus meios de influenciar esse grupo. É o que Deus está buscando, é o que Deus está condicionando a gente a fazer também. E se a gente trouxer para a comunidade da fé, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, vai dizer que servir uns aos outros, conforme os dons recebidos como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E aí ele vai tratar de dispenseiros, que é a mesma coisa de mordomo, que é a mesma coisa de servo. Dispenseiro é quem tem a chave da dispensa. Dispenseiro é aquele que serve, é aquele que vai, pega o alimento, pega aquilo que é necessário para a subsistência dos outros e entrega, faz esse movimento de busca e entrega. E olha que coisa maravilhosa, a gente é chamado de dispenseiro, ou seja, Deus dá uma chave na sua mão para você suprir as necessidades dos outros, que a principal necessidade da humanidade é arrependimento, é buscar o perdão do Senhor. A necessidade do ser humano não é só alimento, não é só moradia, não é só saúde. Muito mais do que isso é redenção, é arrependimento dos pecados. É isso que vai fazer com que a humanidade seja remida, né? A partir do arrependimento, a partir de correr para Cristo. E aí a gente trata de Cristo, que é o nosso principal exemplo, é o maior exemplo de servo, é o que mais serviu, é aquele que veio com o ministério de servir.
né? Isaías vai identificar o Messias como servo sofredor. É aquele que veio sofrer em nosso lugar, aquilo que a gente não conseguiria suportar, ele suportou, que é o castigo do pecado. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. E Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, vai dizer exatamente isso, que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, se fazendo em forma de servo, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Deus se fez servo, Deus se fez o menor, Deus se fez o mordomo, veio servir ao Senhor, veio fazer do seu ministério, da sua vida, da sua existência aqui na terra, um grande serviço a Deus. Ele veio e cuidou das ovelhas. Volta no vídeo anterior da semana passada, que é Como Sou Salvo, que vai tratar justamente desse serviço de Jesus. E Paulo começa a falar do serviço ao Senhor dizendo assim: tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então Paulo traz a realidade de Jesus e o seu serviço a Deus, mas para servir de exemplo de como nós temos que nos comportar. Então, assim como Jesus foi servo, sejam vocês servos também. Assim como Jesus esvaziou-se de sua glória, vocês também se humilhem. Assim como Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, sejamos nós também obedientes ao nosso Senhor. Jesus é o maior e principal exemplo de como devemos ser cristãos, de como devemos segui-lo. No capítulo 4, versículo 34 de João, a gente pode ver Jesus falando que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E se a gente pular para João 13, naquela cerimônia do lava-pés, né, que na verdade foi um ato que Jesus tomou, uma atitude que Jesus tomou para lavar os pés dos apóstolos, porque não tinha servo para lavar o pé. O costume era que tivesse um servo para lavar os pés daqueles que chegavam. Mas quem fez a ceia ali, quem organizou a ceia, não contratou um servo ali, não sei porquê. E também ninguém se propôs a lavar o pé de quem chegasse. Então as pessoas chegavam, os discípulos chegaram e não tinha quem lavasse os pés. Então naquela situação, como era comum aos judeus lavar os pés antes de entrar em casa, já que não tinha asfalto, não tinha calçamento e era comum usar sandálias, os pés se sujavam mesmo. Então Jesus tomou essa atitude. Jesus se despiu da primeira roupa, cingiu de uma toalha e foi lavar os pés dos apóstolos, um de cada vez. E daí no final: vede o que eu faço, façais vós também. Vocês me chamam mestre, e vocês estão certos, porque eu sou. Mas aquele que quer ser maior, sirva. E aí Jesus deu uma lição de humildade e uma lição de serviço, falando aos apóstolos que aquele era o procedimento esperado de um filho de Deus. Aquele era o procedimento esperado de um cristão. Aquele era o procedimento esperado de um mordomo, de um dispenseiro, de um servo de Deus. Servir, humilhar-se, estar disposto à obra do Senhor, que é visando o outro, principalmente na pregação, na ministração e na demonstração de que existe um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que deseja salvar o pecador, o homem caído, para viver junto contigo ou consigo na glória. É interessante ver os finais das cartas dos apóstolos, principalmente Paulo, mas Pedro também. João também trata muito disso, já que ele é o apóstolo do amor. Normalmente tem uma lista de coisas que há de se fazer. Eu lembro muito de Tessalonicenses, orai sem cessar. Em Romanos 12, agora não era o final, mas a gente viu ali uma pequena lista de conselhos aos irmãos e às igrejas de como proceder nesse mundo caído de forma a glorificar o nome de Deus. Procuremos olhar para Jesus como exemplo a ser seguido. Paulo diz: imitem a Jesus. Na dificuldade de imitar Jesus, me imitem porque eu imito Jesus. Mas a gente é chamado a olhar para Jesus o tempo todo, a gente é chamado a imitar Jesus o tempo todo. A gente é chamado a servir, assim como Jesus serviu o tempo todo. E voltando para o começo do vídeo, para o capítulo 24 e no capítulo 25 de Mateus, tem uma realidade ali, que o Senhor
volta. O Senhor que deu os talentos, o Senhor que deixou o servo responsável pelo cuidado da casa, esse Senhor volta. E existe um julgamento para cada um daqueles que foram deixados os talentos. Aqueles que trabalharam em prol dos talentos, aquele que trabalhou em prol dos servos, aquele que trabalhou em prol dos bens dados a eles. E se a gente olhar os bens, tudo é de Deus, tudo que nós temos é de Deus. Salmo 24 vai dizer isso, Ageu 2 vai dizer isso. Tudo aqui nessa terra é de Deus, Ele só nos empresta. E como procedemos com o empréstimo de Deus conta. Cada um vai ser julgado conforme as suas obras, no sentido de receber ou não a recompensa, o galardão do Senhor. Salvação é pela fé em Cristo, mas a partir da salvação existe o serviço. E aí a gente tem que estar disposto a servir, assim como Jesus serviu. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham sido edificados, espero que vocês pensem um pouquinho no serviço, como nós temos servido ao Senhor. Estamos servindo ao Senhor segundo Cristo ou segundo nossa disponibilidade, né? Ou segundo nossa capacidade, ou segundo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, servindo Ele com nossas posses, nossos bens, nosso tempo, nosso intelecto, nosso dinheiro, nosso espaço. Tudo aquilo que nós temos é do Senhor, só é emprestado para nós. Então tudo que é de Deus tem que voltar para Deus de alguma forma, né? Passando pelo outro e indo até Deus. Então, continua com a gente aqui no canal, curta, comente, compartilhe, se inscreva se não é inscrito, ative o sininho e conheça nossas outras plataformas. Desce aí, dá uma olhada nos links que eu coloquei para vocês serem edificados e nos ajude e nos edifiquem também, comentando, falando se concorda, se discorda, se aprendeu alguma coisa, se isso foi útil para a sua vida de alguma forma. Nos ajude a crescer, nos ajude a fazer o canal cada vez mais robusto teologicamente, robusto no serviço ao Senhor, robusto no serviço a te servir. Nos ajude a se servir. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado, até a próxima e tchau.